Olá, eu sou Geice, professora da área de literatura na Unipampa, campus Jaguarão. Estou aqui para conversar com vocês acerca das experiências imaginativas e experiências formativas mediadas pela literatura infanto-juvenil em língua espanhola. E eu explico de onde procede a minha motivação para isso. Na minha prática profissional, além das aulas de literatura, eu oriento estágios em língua espanhola junto aos cursos de letras e desempenho a tutoria do Programa de Educação Tutorial em Letras na Unipampa, campus Jaguarão. Foi na prática dessas ações que surgiu a questão: como contemplar obras literárias em espanhol, de qualidade, com uma linguagem acessível para iniciantes na língua e em espaços de tempo cada vez mais reduzidos. Foram essas demandas, esses questionamentos que me direcionaram à literatura infanto-juvenil. E se eu for buscar as razões para escolher essa literatura como suporte para as aulas, isso me obriga a revisitar a minha própria formação. A literatura infanto-juvenil é uma disciplina que muitas vezes o licenciado de letras passa pelo curso sem ter tido contato com ela. Talvez porque, por muito tempo, a literatura infanto-juvenil, enquanto área de estudos, fez parte do conjunto de disciplinas eletivas ou até julgada como uma literatura menor, sem a profundidade, a densidade e a seriedade das obras ditas para adultos, não é? Na universidade, essas leituras estiveram mais associadas às áreas pedagógicas do que à própria formação de futuros profissionais das letras. Então, eu posso dizer que esse interesse se constituiu tardiamente. Eu já era professora, orientadora de estágios, era alguém que necessitava de um suporte que pudesse ser utilizado pelos alunos e que, ao mesmo tempo, proporcionasse, né, a apresentação de temas, despertasse o interesse para que eles continuassem a buscar o entendimento da obra e que o conjunto, o contato com essa literatura se constituísse como leituras significativas, leituras capazes de serem partilhadas nas suas práticas como futuros professores. Então, com base nas leituras das produções do gênero, com a participação em eventos específicos, com o contato com alguns pesquisadores, foi possível conhecer melhor uma produção de literatura infantil e juvenil em espanhol. E também retomar a leitura de obras clássicas, ter contato com as atuais e, ao mesmo tempo, acessar a crítica da literatura infanto-juvenil. Nessa reinserção, foi possível conhecer e percorrer, né, a crítica da Teresa Colomer, uma professora e pesquisadora espanhola, e perceber, então, como essa pesquisadora apresenta a literatura infanto-juvenil como um campo independente. Ela se vale do conceito de campo na perspectiva de Pierre Bourdieu e destaca que a literatura infanto-juvenil passou da fase de ser considerada menor em relação à literatura produzida para adultos e se constituiu como um campo literário específico que superou essas formas de inferiorização. E isso está desenvolvido na obra A Formação do Leitor Literário, traduzida para o português em 2003. Bom, através da crítica de Teresa Colomer, é possível ver que a literatura infanto-juvenil transcende um espaço pedagogizante e se afirma no terreno da formação do leitor. É um leitor que passa a ser desafiado a cada leitura, que se desenvolve e amplia seu repertório. Outra questão apontada por ela nos ajuda a pensar como as obras literárias atuais se constituem e exigem um compartilhamento de experiências de leitura. Colomer, em alguns textos críticos, aponta que uma das causas da resistência à leitura talvez seja resultado da perda do hábito de leitura coletiva nas sociedades contemporâneas. E a gente constata isso no dia a dia, né? Vejam como ela afirma essa ideia. Abro citação. Compartilhar as obras com outras pessoas é importante, porque torna possível beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o prazer de entender mais e melhor os livros. Fecha citação. E além desse compartilhamento, né, ela
frisa ainda a dimensão socializadora da literatura, que consiste nessa sensação de pertencimento, né, de ser parte de uma comunidade de leitores com referências e cumplicidades mútuas nas suas palavras. Então, lendo, pesquisando, analisando e tentando, sempre que possível, né, incorporar a literatura infanto-juvenil às práticas docentes, seja nas aulas de literatura, nos estágios, nos projetos, eu consegui fazer um uso mais contínuo dessa produção. Hoje, eu vejo que ela tem muitas possibilidades, muitas potencialidades. E para ressaltar mais uma delas, eu destaco a literatura infanto-juvenil como um espaço de amadurecimento também. Um espaço para a expressão de temas sensíveis, de temas fraturantes, de temas tabus, de temas que são duros, né, que vão além das delicadezas, como define Ligia Cademartori. A literatura infanto-juvenil também é o espaço para temas como a morte, como a censura, como o preconceito racial, como a inclusão, as temáticas homossexuais, entre tantos outros temas, né? E nos estudos que compõem o livro organizado, então, por Vera Aguiar, por João Luiz Secantini e Alice Penteado Marta, intitulado Heróis contra a Parede, uma publicação de 2010, o que se percebe é que as produções para o público infanto-juvenil, né, tratam de temas que são parte integrante da vida na concepção desses autores. Então, o contato e a reflexão sobre esses temas através das literaturas é imprescindível, né? O entendimento é que essas também são formas de proporcionar amadurecimento, permite aos leitores exercerem a alteridade, a empatia, permite construírem, inclusive, a própria personalidade. Um outro aspecto super importante quando a gente trata da literatura infanto-juvenil é dar conta do seu elemento visual. E para isso, duas críticas que me ajudam muito, né, no exercício de análise dessas obras é a Maria Nikolaeva e Carole Scott. Elas destacam esse elemento tão potente da literatura infanto-juvenil e chamam a atenção também para uma coisa que a gente perde com o passar do tempo, que é essa capacidade de ler como as crianças, né? Elas colocam que as crianças leem de uma maneira holística, elas conseguem fundir as sensações do olho e do ouvido. Depois elas conseguem fazer essa interligação entre a imagem e o som das palavras. E mais tarde, né, elas vão estar mais atentas para a aparência das palavras. Isso segundo Nikolaeva e Scott. Mas há obstáculos também nessa estrada, né? Porque, ainda segundo essas autoras, os estudos literários muitas vezes acabam negligenciando o aspecto visual da literatura e tratam esse aspecto que é fundamental dentro da literatura infanto-juvenil como algo que é secundário, como algo que é meramente decorativo, quando na verdade tem tanta capacidade comunicativa quanto o texto em si, não é? Bom, então, instrumentalizados por esse breve passar, né, de algumas teorizações de críticos literários mais atuais, acho que a gente já pode entrar no nosso foco, né? E aí acho que é interessante pensar ou mencionar, né, mesmo que rapidamente, como se dão essas experiências imaginativas e formativas com a literatura infanto-juvenil na prática, né? Então, para essa fala, eu selecionei algumas produções literárias infantis e juvenis contemporâneas, publicações que foram difundidas pela editora argentina Tirimbote e que estão digamos que organizadas em 3 selos específicos: o Antiprincesas, o Anti-Heróis e o Anticlássicos. Então,
Poderiam ser várias as obras escolhidas. A produção da literatura infanto-juvenil é muito vasta, muito abundante, muito rica, né? Inclusive, é um tipo de produção que a gente, uma vez criando esse hábito de ler, tem sempre vontade de ficar adquirindo mais e mais livros de tão instigantes que eles são, né? Quão bem produzidos são. Bom, mas nessas obras contemporâneas, né, o que a gente percebe é que elas têm apresentado para o público infantil e juvenil um cenário muito diverso, que é relativizador de papéis sociais, de lugares, de gêneros, capazes de revisar estereótipos, entre tantas outras coisas. E é nesse sentido que um universo de personalidades históricas, artísticas, populares tomam forma e narram seus contextos e ajudam a gente a pensar os nossos, não é? Dentro dessa proposta da editora Tirimbote, com os selos anti-princesas, ou anti-princesas e anti-heróis, e também no anti-clássicos, né? Aparece muito claramente esse prefixo anti, ele chama a nossa atenção. E ele nos aponta um movimento de ruptura, um movimento de romper com estereótipos, né? Romper com destinos previamente estabelecidos, como o dos clássicos. E nas publicações da Nadia Fink e Pitu Saá, que são os autores das Antiprincesas e Anti-Heróis, na verdade a autora e o ilustrador, eles trazem uma série de protagonistas que, através de suas trajetórias de vida, instigam reflexão e mostram, através dessas personalidades, o protagonismo feminino nas posturas de Frida Kahlo, de Violeta Parra, de Alfonsina Storni. E esse é um dado que já surge na primeira leitura, né? Então é identificado por todo leitor que tem contato com essa obra. Todas as personagens títulos são mulheres e elas se destacam pela profissão e pelas ideias que defendem, né? Eu me refiro aqui ao selo anti-princesas, porque o anti-heróis, então, é de personalidades artísticas, históricas masculinas. Mas, além disso, além das questões de gênero, de afirmação, há também outras camadas que podem ser exploradas nesse processo de leitura. Em cada publicação há uma série de conceitos entretecidos à obra. Conceitos pertencentes a esse universo das artes, quando, por exemplo, em Frida Kahlo se fala de estilos artísticos e dentre eles o surrealismo, né? Quando na publicação dedicada a Violeta Parra se fala de arte popular, estabelecendo já esse campo das artes. Quando se fala também, em relação a Violeta Parra, de um autodidatismo, né, para sua formação artística, para justificar a sua formação artística, e esse lugar que ela ocupou, né, no folclore chileno. Então, há uma série de elementos que são complexos, que na trama são resolvidas de forma rápida, mas que dão muito pano para manga, né? Ainda para a gente continuar essa investigação, problematizar, explicar essas questões também para um público infanto-juvenil e se interessar enquanto pesquisador, né? Pertencente à política, existem essas outras camadas, né? Camadas ideológicas, quando, por exemplo, na publicação dedicada a Alfonsina Storni, se fala de anarquismo para justificar uma postura que a poeta tinha, né, ao longo da sua trajetória. Se fala de posturas mais emancipadas também. Quando se analisa essa camada mais para um plano social, né, a gente consegue ver assim algumas condições que são apontadas dentro dessas obras. A condição de ser uma mãe solteira para Alfonsina Storni, ou a condição de ser um desertor para um personagem como o Gauchito Gil. Ainda, né, referente ao Gauchito Gil, por exemplo, eu posso trazer a definição de peão, que é pertencente a esse campo das profissões.
quando se fala de uma questão mais religiosa, né, surge a figura dos santos populares, expressados tanto em Gaudito Gil quanto em Gilda, né? Então, são questões que aparentemente podem ser resolvidas de forma simples, mas que podem ser exploradas mais a fundo e também ampliar uma bagagem cultural, um conhecimento de mundo desse leitor que se lança então a essa obra, né, que se dedica à leitura dessa obra. Então, essas questões apresentadas na trama trazem densidades contextuais, conceituais, que podem ser melhor entendidas na leitura compartilhada, por exemplo, né? Assim como propõe Colomer, na expansão do conceito em diferentes etapas de leitura. Então, a cada camada do texto, o leitor ganha conhecimentos rápidos e necessários para compreender a obra lida, mas há uma espécie de estímulo também a ampliar esses saberes acionados pela leitura. Isso pode se dar na leitura partilhada, mas também numa pesquisa mais autônoma. Bom, ainda sobre a camada artística, a apresentação de fragmentos de poemas, de reproduções de pinturas, de fragmentos de músicas, entre outras coisas que aparecem, né, representadas ali em cada um dos livrinhos. E que são elementos que oferecem uma ampliação do repertório artístico. Então, a obra funciona como uma via de entrada a um universo muito mais rico e complexo. Então, nesse aspecto, ela pode ser também formadora. Ela impulsiona esse leitor a descobrir outras coisas, outras artes, outras formas de estar no mundo, não é? Assim, então, ao mesmo tempo em que as obras instigam a uma leitura por fruição, elas se valem também para uma formação cultural e especialmente uma formação cultural em língua espanhola ou na língua espanhola, né? Tendo em vista que os personagens retratados na coleção são personagens latino-americanas, né? Então isso permite com que ela abarque esse grande mapa cultural, né? Que tem cada espaço com as suas peculiaridades, e isso vai tornando esse leitor também com uma bagagem muito mais consistente em relação a uma língua que ele esteja estudando, por exemplo, como um aluno de língua espanhola que tem acesso a esse tipo de leitura na sua aula também. Bom, uma outra obra que para mim é muito interessante, provocativa, é a publicação, né, que surgiu, que chegou ao mercado editorial pelo selo Anticlássicos, chamada Outra Caperucita Roja, de Juan Scaliter, e que foi ilustrada por Delia Iglesias. Ela se trata de uma obra aparentemente destinada ao público infantil. E eu digo isso, digo aparentemente, porque nessa obra há tantas camadas que a sua classificação ganha uma enorme flexibilidade, né? Ela pode agradar desde aqueles que não são alfabetizados ainda e que farão a leitura através das ilustrações super curiosas, mas ela tem um potencial para agradar também a jovens, com uma protagonista que defende um final diferente para uma narrativa clássica, em que as personagens femininas não sejam ofuscadas e fragilizadas pela ação de um príncipe encantado ou de um príncipe azul, né? Ou de alguma figura masculina carregada de heroísmo. Então, para cumprir esse propósito, há a construção de um novo final para as Caperucitas Rojas. Mas é um outro nível de estudo, né? Da literatura infanto-juvenil enquanto objeto de pesquisa. E esse é muito interessante também. Essa obra ela pode agradar e muito estudantes de letras que percorram as páginas desse livro, porque essa narrativa ela joga com artifícios da teoria literária, de uma trama na qual a personagem tem consciência de estar no interior de uma ficção e de reivindicar mudanças no seu destino e no destino de outras personagens semelhantes a ela, as demais princesas. De forma muito hábil, esse autor, em um livro super enxuto de cerca de 24 páginas, ele se vale de um recurso
a la Miguel de Unamuno em Niebla, por exemplo. São personagens que se autoanalisam, que têm uma autoconsciência, que se reconhecem enquanto ficção e que propõem novos destinos para si. Já como elemento intertextual, essa obra vai instigar a investigação sobre a trajetória da personagem no espaço que ultrapassa a obra literária. Resgata a memória da primeira versão de Caperucita Roja, uma versão iraniana, sobre a qual parecem haver poucos estudos, e confronta o nosso saber comum e a ideia de que a primeira versão da personagem tenha sido registrada na França, por exemplo, por Charles Perrault. Enfim, ela propõe, além de um novo final, uma nova história para a narrativa Caperucita Roja. Isso, por si só, já reforça a relevância de uma obra literária infanto-juvenil como objeto de estudo. Bom, finalizando, no contato com a literatura infanto-juvenil, além dessa experiência imaginativa que eu venho pontuando, e que é acionada como instrumento para apreender a narrativa, há uma experiência formativa que cada contato com o texto é capaz de promover. Revelar, através de cada enfoque dado à obra em leituras por fruição, leituras nas aulas de língua, em clubes de leitura, entre tantas outras atividades que podem ser desenvolvidas a partir de escritos para crianças e jovens. E tudo isso é muito interessante, não é? Bom, dessas leituras e obras que eu mencionei aqui, derivam algumas experiências práticas junto aos alunos, aos estagiários e junto aos petianos, né, do grupo PET Letras. Então, de repente, nós conversamos sobre elas nas sequências do nosso encontro de hoje. Eu agradeço o espaço, agradeço a acolhida e a escuta de vocês. Obrigada.